Será que nós temos sido corajosos em obedecer a Deus? Obedecer a Deus, muitas das vezes, vai precisar de muita coragem. Foi assim com Moisés, foi assim com a rainha Esther, que poderia se achegar diante do rei e correr o risco de perder a sua vida. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles não se curvaram diante de Nabucodonosor e foram lançados na fornalha ardente, aumentaram o nível do fogo da fornalha em 7 vezes. As pessoas que estavam em volta foram consumidas, mas eles, em sua obediência, não foram consumidos. A obediência requer também uma atitude, mesmo quando você não tenha recursos. Moisés, ele não tinha muitos recursos, inclusive ele tinha dificuldade na fala. Moisés precisou de Arão para ir diante de Faraó. Arão era o seu irmão e Arão falava no lugar de Moisés, mas ele foi. E quando ele chegou, tirou o povo do Egito, depois de tantas coisas terem acontecido, Deus ter mandado as 10 pragas ali no Egito, ele chegou na frente do Mar Vermelho e ele não tinha mais nada. Ele falou: Deus, nós estamos aqui e agora tem um mar na nossa frente, o faraó está vindo atrás de nós, e agora? Aí Deus lhe fala: o que você tem na mão? Pega esse cajado e toca no mar. Usa o que você tem. E às vezes você fala: eu não tenho nada, eu não tenho nem um celular bom, eu não tenho recursos, como que eu vou fazer para Deus? É porque quando a gente começa a obedecer, no decorrer do trajeto, nós vamos adquirindo experiências com Deus. A gente vai vendo que Deus, ele entra com providência, que ele confirma a sua palavra, tudo isso no decorrer do caminho, tá? Que ele nos surpreende. Você então não vai precisar se preocupar com os recursos, com as datas, com os horários, não. Você simplesmente vai precisar fazer, ter a ação, ter a coragem de negar a si mesmo. Porque quando você deixa o medo, a insegurança te tomar conta de você, você não sai do lugar. Quando você pensa muito para fazer, você não sai do lugar. Mas quando você vence a si mesmo e age, aí sim você começa a vivenciar isso. Para mim, particularmente, compartilhar aqui todo dia, durante 30 dias, uma palavra que vem ao meu coração tem sido de muito crescimento, principalmente na semana passada. Deus, ele falou comigo de formas, eu comentei ontem, sobre domingo, como Deus, ele falou comigo, mas na semana passada teve outras formas de Deus falar comigo, de eu ter experiências com ele. E o incrível é que Deus, ele fala comigo assim, ele me dá uma palavra, ele me dá uma frase, e eu começo a estudar sobre essa frase. Depois eu ainda falo: Senhor, mas o Senhor está falando essa frase referente a mim, e eu ainda não estou entendendo. E depois eu vejo uma explicação mais profunda sobre isso. Mas isso se dá por causa da obediência. Deus, ele colocou no meu coração para falar aqui por 30 dias sobre a palavra dele. Eu falei: nossa, Senhor, 30 dias não poderia ser 21? Porque 21 já é um número bom, né? Mas 30 dias para mim iria ter um esforço maior, porque demanda tempo, demanda uma preparação, principalmente no dia anterior. Para eu falar hoje aqui, a preparação foi no dia anterior. Então, demanda, às vezes acontece um imprevisto e eu não consigo postar tão cedo, mas depois eu posto. É normal, é natural, mas o mais interessante de tudo é que você só cria maturidade, você só cria uma história com Deus quando você começa, em obediência, a caminhar lado a lado com Ele. Isso vale muito a pena. Nada vai pagar as experiências que você vai ter com Deus, as respostas que você vai ter com Deus no caminho, no decorrer da jornada, no dia a dia. E sabe o que todas as pessoas, desde Gênesis ao Apocalipse, na Bíblia inteira, 66 livros da Bíblia, que contam a história, são narrativas baseadas no Espírito Santo, que
conta histórias dessas pessoas que marca a minha vida, que marca a sua vida até hoje, foi a atitude de obedecer. A gente vê por Noé, por Abraão, por Jacó, que depois virou Israel, por José no Egito, Moisés, Josué, os juízes. A gente viu também Sansão. Ele não teve um fim tão legal, porque no trajeto ele fugiu daquilo que Deus lhe colocou para ele fazer. Grandes mulheres também, Débora, Esther. Teve um profeta que não quis obedecer, que ele achava que um povo não merecia o perdão. Foi Jonas. Ele não queria ir para Nínive para falar de Deus para o povo. Aí veio o grande peixe, engoliu ele e colocou ele aonde? Na praia de Nínive, para ele cumprir o chamado que Deus fez para ele. Tipo, o escolhido, ele não tem muita escolha, não. Ele obedece ou ele padece, ele obedece ou ele sofre as consequências. Mais vale você ter uma renúncia inicial e ter uma grande alegria no final e no decorrer da caminhada com Deus, do que pagar um alto preço por não ter obedecido. Hoje vamos ler João capítulo 14, versículo 15, que fala assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Pronto, simples assim. Obedecer é uma demonstração de amor por Deus. Já pensou você ouvir algo nitidamente de Deus para você fazer, você não fazer? Eu não ficaria em paz, nem de dia nem de noite. Eu me sentiria como em estado de desobediência. E você? Vamos refletir hoje quais atitudes que a gente pode tomar a partir de agora em obediência a Deus. E faça, tenha um propósito com Deus. Não coloque empecilhos, por mais que você não tenha recursos ainda, por mais que você pense várias coisas. Tudo isso é empecilho da sua própria cabeça, tá? As pessoas que vão te ouvir, as pessoas que Deus colocar no seu coração, é Ele mesmo que vai fazer a obra. Então, você é um instrumento de Deus, Ele vai mandar as pessoas certas para você. Pode ser uma vida. Às vezes Deus ele quer transformar uma vida através de você, através de uma palavra, através de uma escrita, através de uma fala, através de um vídeo, através de uma doação. Há diversas formas de Deus usar a sua vida. Como que Deus ele tem ardido no seu coração no dia de hoje para impactar outras vidas? Uma palavra de motivação, né? Quantas pessoas não estão precisando, carecendo de uma palavra de ânimo, de uma palavra de incentivo? Quantas pessoas estão afogadas em seus sentimentos devido às dificuldades, e você é instrumento para isso. Gente, e de louvor, escutem. Eu escuto com os meus filhos a música Eu Vou Obedecer de Diante do Trono, só que é do Diante do Trono Kids, mas é linda. Ela fala sobre Noé e fala assim: quando tudo parece impossível, quando parece que não vai conseguir, aí ela começa a cantar: eu vou obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Então que a gente faça dessa música uma verdade para nós, tá bom? Tenha um ótimo dia.